sendo propostas. Se alguém não entregou o estudo de caso, para me enviar, né, para que não fique prejudicado em relação a essa nota. E aí eu já queria fixar com vocês a data de entrega do portfólio que eu havia solicitado algumas semanas atrás. Então, é para que vocês me enviem pelo e-mail, certo? E aí até vou encaminhar aqui no chat para vocês. Me enviem um portfólio com aquelas informações que eu havia solicitado, no sentido de quais são as fórmulas que a gente trabalha quando trata de público idoso, quais são as alterações fisiológicas que acontecem nesse idoso, IMC que é diferenciado, informações que vocês julgarem necessárias e importantes, ou de doenças, ou de características que é interessante para e voltada ao público idoso, e aí vocês vão organizar no espaço. Eu havia dito do material manual, certo? Mas algumas pessoas já me procuraram falando que estão tendo um pouco de dificuldade, então eu também vou aceitar que vocês me encaminhem isso de maneira digital, certo? E aí vocês vão me encaminhar essas folhas que vão ser preenchidas. E aí, só lembrando que não é para construir um portfólio do zero. Vocês já têm esse portfólio que se eu não me engano, foi construído na disciplina da professora Irla. Mas quando eu fui conferir o portfólio de vocês, eu percebi que muita coisa do idoso estava misturado com o adulto. Então, eu quero que vocês complementem esse portfólio, tá? Então, não é para fazer um do zero. Vocês vão fazer só a parte que é referente ao idoso. Então, nesse ponto, vocês vão falar das fórmulas, quais são as fórmulas que a gente já trabalhou, que vocês acham que é interessante constarem. A tabelinha do IMC tem que estar lá, porque é um ponto diferenciado para o público idoso. As características fisiológicas, quais são as doenças e como que o nutricionista pode ajudar nessas doenças. E isso vocês podem aproveitar do material que eu já disponibilizei para vocês, certo? E tendo como referência também o material que eu utilizo para a construção das nossas aulas, que é o Krause, o Tratado de Gerontologia e o Vitolo também, certo? No referente ao capítulo do idoso. Não sei se todo mundo conseguiu tirar xerox desse material antes de entrar nessa fase do isolamento, mas se vocês tiverem, compartilhem aí esse material. Mas de qualquer forma, o que eu disponibilizo para vocês já é fixado. Então, o prazo de entrega vai ficar para o dia 5 de junho, ou seja, na sexta-feira que vem, certo? Então, até sexta-feira que vem, me encaminhe por e-mail esse material do portfólio complementar da parte de idoso, certo? Que aí eu vou fazer a avaliação. Não deixem de encaminhar. Para quem não está aqui, por favor, manda lá no grupo da turma de vocês. Enfim, eu vou reiterar essa informação pelo Classroom, mas de qualquer forma, eu gostaria que vocês já divulgassem também pelo WhatsApp, pelo grupo do WhatsApp de vocês, porque acontece uma informação mais fluida, certo? Mais rápida também. Bom, então, para nossa aula de hoje, né, eu planejei que a gente falasse de alguns pontos específicos da parte do idoso, que até então a gente tem tratado como alteração fisiológica, certo? Então, semana passada a gente estava discutindo sobre as infecções sexualmente transmissíveis na fase idosa. Então, hoje eu acho interessante que vocês tenham contato ou até mesmo relembrem temas que podem já ter sido vistos na disciplina de dietoterapia, principalmente, mas que também são bem particulares do público idoso. E o que, que a gente vai discutir? Vamos falar sobre a desnutrição, que a gente já tem comentado bastante até aqui, mas aí vamos entender um pouco mais profundamente como que acontece esse quadro de desnutrição, como que nós, nutris, podemos reverter este quadro, auxiliar, evitar que aconteça, entender quais são os níveis de desnutrição que a gente tem dentro do perfil idoso, certo? E para além disso, vamos falar de uma doença ou de um distúrbio, certo? Depende da literatura, que acomete bastante os idosos, que é a osteoporose, certo? Então, a nossa aula de hoje está baseada nesses 3 pontos específicos.
Então, eu gostaria muito que a gente tivesse esse feedback. Se vocês quiserem tirar dúvidas, se vocês quiserem complementar algum conteúdo, algum dos pontos que serão abordados, pode ficar à vontade, certo? De preferência, se possível, que ative pelo microfone, porque como eu vou começar a executar aqui pela apresentação, fica um pouco complicado para que eu possa visualizar o chat de vocês, tá certo? Então, vou dar início aqui, projetando a sala, a turma, a apresentação para vocês. Bom, então, de maneira geral, o que a gente vai abordar hoje são perdas que acontecem em algum nível do nosso organismo, no organismo do idoso, de maneira generalizada. Porque até então, o que a gente tinha visto? A gente estava trabalhando com a informação de que era comum o idoso ter uma alteração no paladar, uma alteração na massa muscular, uma alteração no estômago, enfim, de maneira muito isolada, como se dependesse de um indivíduo para o outro apresentar ou não esses sintomas. E aí agora a gente vai ver que existe um ponto de união que vai ser muito comum e referente aos três casos. Então, por exemplo, começando, a gente fala sobre a desnutrição. E aí, qual que é o conceito que a gente tem da desnutrição? A desnutrição, ela nada mais é do que a falta da ingestão ou da absorção dos nutrientes, que vai levar a alterações na nossa diminuição da função física e mental, bem como ao maior risco de doenças e complicações. Então, por definição, a desnutrição é isso. De maneira muito mais simples, a desnutrição nada mais é do que aquele indivíduo que se faz uma ingestão baixa ou tem uma absorção insuficiente de nutrientes, o que leva a alterações no organismo dele. É isso. E aí é básico, certo? É uma associação que a gente consegue fazer de maneira muito simples, porque se eu não faço uma ingestão alimentar, é claro que isso de alguma maneira vai refletir dentro do meu organismo, de maneira a aparecimento de doenças ou então complicações. E aí, até então, a gente havia muito, acredito que vocês possam pensar, que a desnutrição ela nunca está associada, ou então ela não é uma causa tão preocupante a ponto de, enfim, ela levar a um risco de morte, ou então de alguma situação mais difícil. Beleza, Henrique, ciente. Então, isso, muitas vezes a gente pensa que a desnutrição é uma situação assim, que pode acontecer, às vezes ela melhora, enfim, né? E aí a gente pensa e tem que repensar as complicações ativas que a desnutrição pode trazer para o nosso organismo. Então, quando eu falo de desnutrição, eu levo em consideração 3 pontos que podem ser considerados como causas incomuns ou como níveis, né, associação de desnutrição. A primeira delas é o marasmo, a segunda é a caquexia e a terceira é a sarcopenia. E aí eu pergunto para vocês agora, o que seria o marasmo? Alguém saberia me dizer? É um tipo de desnutrição, só não lembro. É. O marasmo é quando acontece uma redução da minha quantidade ou da minha ingestão de comida, certo? Então, vamos entender que esses aqui podem ser como se fossem
estágios, processos da desnutrição. Para eu ter um quadro de desnutrição, é claro, em algum momento, o meu organismo não vai estar se alimentando completamente, certo? E é dessa maneira que você chega no estado de desnutrição. Então, lembrem, o marasmo é quando ocorre a redução da ingestão de comida. Ponto. E aí se eu permaneço nesse quadro por muito tempo, vai me levar a um aparecimento, a um desenvolvimento da desnutrição. E a caquexia, o que vocês acham que é? Uma É fraqueza. magreza extrema, né? É a diminuição da massa magra, principalmente, né? Emagrecimento extremo. Sim. Geralmente eu estou num quadro de caquexia quando eu tenho um processo inflamatório por trás e esse processo inflamatório ele foi causado por uma doença crônica. Por exemplo, eu sou um paciente diabético e de alguma maneira eu estou com algum dos meus processos, órgãos ou até a insulina, inflamados, certo? Num processo de resistência. E isso vai me causar uma dificuldade de absorção de nutrientes. Então, a caquexia é quando eu tenho um problema inflamatório causado por uma doença crônica. E pelo fato disso acontecer, pode me levar a um quadro de desnutrição. E por último, nós temos a sarcopenia. E aí a sarcopenia é fácil quando a gente consegue observar as etapas que vão tendo aqui. Então, a sarcopenia seria a redução da minha massa e função muscular. Em que sentido? Se eu não estou me alimentando, se associado a isso eu desenvolvi algum tipo de processo inflamatório ou eu tenho uma doença que impossibilita que a minha absorção de nutrientes seja preservada, é óbvio que eu vou ter perca de massa muscular. E aí lembrem que até então eu tenho comentado bastante com vocês que é muito recorrente no idoso que ele tenha a diminuição da massa muscular, ou seja, dos músculos, e o aumento dos níveis de gordura. Então, quando eu tenho um aumento, uma diminuição excessiva dessa minha massa muscular, eu estou num quadro de sarcopenia. Logo, eu estou num quadro de desnutrição. E aí é bem simples a gente associar, certo? Imagina só, uma pessoa que a gente sabia que tinha um peso um pouco mais aumentado, e aí do nada ela parece muito magra. Visualmente a gente percebe que essa pessoa, ela perdeu peso. Por quê? Porque ela fica com aquele aspecto de uva passa, certo? Ela perde a estrutura muscular, ela fica com aquele aspecto bem cansado. Então, é bem parecido em como que esses pacientes que têm sarcopenia vão estar, vão parecer, certo? E aí, quando a gente vai investigar as causas da desnutrição, essas causas podem ser, enfim, diversas, certo? A primeira delas, o motivo, pode ser porque o nosso apetite ficou reduzido. Então, imaginar que de alguma forma esse idoso não está tendo vontade de se alimentar, seja porque ele está em um quadro de constipação, ou porque a dentição dele não está mais completa e aí ele tem dificuldade de mastigar, ou porque ele não se sente bem por motivos de alguma doença que ele possua. Enfim, o meu apetite vai começando a ficar reduzido. Eu tinha um paciente que se alimentava 5 vezes ao dia. E em cerca de um mês ele começou a se alimentar apenas 2 vezes. Então a gente precisa investigar, porque muitas vezes a gente se respalda no sentido de achar que, é o idoso, ele não come muito. Mas não comer é diferente de comer em quantidades reduzidas, certo? Então a gente precisa se atentar bastante para o fato desse apetite reduzido. Um outro ponto que tem que ser levado em consideração é a medicação, certo? Que até então a gente já está discutindo bastante também. E a medicação ela é importante para fazer essa discussão no sentido de que
A medicação, ela pode estar competindo com os sítios de absorção, certo? Então, o medicamento X compete com o alimento Y, então, provavelmente, nessa disputa, quem vai vencer é o medicamento. Dessa maneira, o que vai ser absorvido é o medicamento e o nutriente não vai ser absorvido. E isso, a longo prazo, vai levar esse paciente a um quadro de desnutrição. Vamos imaginar também, muitos pacientes em consultório relatam para a gente, eu tomo medicamento B que me deixa com um gosto amargo na boca. Ele fica com um gosto de amargo, de ferro, enfim, ele dá um gosto na minha boca e eu não sinto vontade de me alimentar. É muito parecido, por exemplo, de quando a gente está gripado, né? Que a gente não sente o gosto da comida, parece que nada tem gosto pra gente. Então é a mesma, é um quadro bem parecido aqui com essa questão do medicamento. Então a gente também sempre tem que investigar questões de medicamento. Qual é o remédio que o senhor está tomando? Qual é o horário que a senhora está tomando esse remédio? Em que momento a senhora faz a sua alimentação, as suas refeições? Para que a gente consiga tentar colocar de uma maneira mais fácil e garantir que, de alguma forma, aquele paciente ou aquele indivíduo vai receber a quantidade necessária de nutrientes e, dessa maneira, ele não vai ter um quadro de desnutrição. E como uma causa também, pode ter um dos motivos, né? São dos estímulos anabólicos. E aí, só relembrando que o anabólico é justamente o ponto em quando você está tendo o ganho de massa muscular, certo? Então, quando eu faço atividade física, o que eu estou visando é o efeito anabólico, ou seja, o ganho de massa muscular, o aumento dos músculos. E eu estou evitando ao máximo o efeito catabólico, que é quando essa minha massa vai diminuindo. E é justamente o que acontece na fase idosa. Eu perco massa muscular, então eu tenho muito mais catabolismo do que o anabolismo. Então, tudo isso, junto com outras alterações, vão influenciar para que eu tenha ou desenvolva um quadro de desnutrição. Para além disso, eu tenho como 4 possíveis causas: a minha diminuição das papilas gustativas, certo? Até aqui não é nenhuma novidade, a gente tem discutido bastante essas alterações. Como que as papilas gustativas vão influenciar? Lembrar que elas estão na região da boca, especificamente na língua. Com o tempo, elas vão ficando desgastadas. São elas as responsáveis por a gente sentir o doce, o amargo, o salgado. Então, se essa minha papila ela é diminuída, é óbvio que o paciente que a gente está atendendo vai fazer queixa de que ele não sente gosto da comida, ele não sente sabor, ele não se sente entusiasmado por fazer uma ingestão alimentar, justamente por ele não sente mais o gosto daquela comida. A gente preocupar, estar atento. E se o paciente vai comer, 100% de que ele pode desenvolver um quadro de desnutrição. Não tem o paciente ficar nutrido sem o básico, que é se alimentar. Então, eu preciso ter essas papilas ali estimulando que o paciente tenha uma boa alimentação. Do contrário, vou parar um plano alimentar que tenha como vão chamar ativamente o paladar desse meu paciente. Outro ponto também é a utilidade do produção de saliva, da produção de ácido gástrico. Idosos geralmente queixam-se de constipação, de dificuldade de fazer alimentação, que às vezes do que ele come, ele tem em alguns casos pior ação,
certo? Então, eu tenho que entender que a partir do momento que o meu organismo vai envelhecendo, esse meu trato gastrointestinal, a motilidade dele vai diminuindo, aqueles cílios que a gente tem aqui na região da garganta, a traqueia, vão diminuindo. Então, até para empurrar esse alimento para frente é difícil. Então, se esse alimento ele não vai passando no trato intestinal, no sistema digestivo, como que a gente vai conseguir absorver os nutrientes necessários da alimentação? Certo? Então, isso eu tenho que ter cuidado e estar atento também para que não me leve a um quadro de desnutrição. Para além disso, também temos o metabolismo basal, certo? Metabolismo basal, o que que é? Quando a gente vai estudar. Alguém sabe me dizer? Nenhum chute sobre o que é metabolismo basal? Professora, é o tanto de energia que o nosso organismo precisa para fazer as funções vitais. Exato. É aquela quantidade de calorias mínimas, certo? De energia que ele precisa para sobreviver. Então, é o que, quando a gente vai fazer cálculo de prescrição de dieta, plano alimentar, é justamente nesse sentido. Eu tenho que saber quanto que ele precisa para o mínimo e o que que é esse mínimo. É ele levantar, ele andar, piscar, enfim, o mínimo, o básico para ele sobreviver. E a partir daí eu consigo fazer atingir, certo, a meta de nutrientes que ele precisa durante o dia. Então, o meu metabolismo basal, é claro que ele também vai diminuindo com o passar da idade, certo? Eu preciso consumir muito mais alimentos quando eu sou mais jovem do que quando eu vou passando o tempo, certo? E aí eu vou ficando mais velho, porque o meu organismo precisa menos de energia, mas ainda assim ele precisa de energia para sobreviver. E por último, a gente também pode considerar como uma causa da desnutrição o fato de termos ou desenvolvermos depressão. Então, vamos imaginar o cenário de que um idoso, ele está sozinho, ou ele não tem uma ligação tão grande com a família, ele está, enfim, triste por algum tipo de doença que ele possui, certo? E isso vai levar a uma possibilidade de desenvolver depressão. E a gente sabe que entre os vários desfechos que a depressão pode trazer para o nosso organismo, uma delas é que esse indivíduo pare de se alimentar, certo? Então, isso vai influenciar diretamente, porque quando a pessoa está muito triste, então, quando ela não se sente saudável mentalmente falando, a alimentação é uma das primeiras coisas que ela vai deixar de lado. E isso vai influenciar diretamente para que eu não me alimente da maneira correta, nos horários corretos, na quantidade necessária para que eu sobreviva. Então, essas seriam as 4 principais causas da desnutrição, de uma maneira geral. E aí, como é que nós, nutris, podemos atuar nessa parte de desnutrição? De uma maneira geral, a recomendação de calorias, de proteína, certo? Que é a principal preocupação aqui. É ofertar de 1,2 a 1,5 gramas por quilograma por dia. E aí você tenta manter tem essa diminuição, ele já vai perdendo massa muscular com o tempo. O que a gente tem que trabalhar é para evitar que ele perca tanto músculo. Então, o ideal é que a gente, embora esse seja o intervalo de 1,2 a 1,5, que a gente sempre comece a trabalhar com o valor mínimo, que é 1,2. Porque aí a gente vai modulando, tendo uma aceitação maior do que colocar no limite máximo. Que aí na
esperança de que você vai, com certeza, garantir que esse paciente não entre em quadro de desnutrição, mas ele não vai se alimentar, ele quer muita proteína, certo? Então, ter esse cuidado aqui quando a gente trabalha com essas metas, certo? De absorção de nutrientes. É interessante também fazer a suplementação e garantir a quantidade mínima de vitamina D, por mais que ela não esteja diretamente aos músculos, mas a vitamina D ela vai estar associada a uma parte conectada ao músculo, que são os ossos. Então, além da estrutura, a maior parte responsável por dar estrutura e sustentação para o nosso organismo é o nosso osso, certo? Então, a absorção de vitamina, fonte de cálcio e tudo mais vai ser responsável também para evitar esse meu quadro de desnutrição. Então, é importante que o nutricionista esteja atento a uma quantidade adequada de vitamina D. Além disso, é interessante também que a gente faça a suplementação de um aminoácido que por muitas vezes é esquecido, mas que é acima. E aí, lembrando as funções aí dos aminoácidos. Os aminoácidos, eles vão ser predispositores dos e além específico é responsável pelo aumento das proteínas e ela vai atuar como uma fonte de energia. E essa fonte de energia pode ser durante as atividades físicas, os exercícios físicos, aumentando a resistência da pessoa, melhorando a performance que a pessoa tem durante essa atividade física, além de diminuir a fadiga também, certo? Aquela dificuldade a partir do momento em que gosta a uma atividade física de longa intensidade. Então, nós, enquanto nutris, quando precisamos estar atentos a esses 3 principais pontos, certo? Alguma dúvida até aqui em relação à desnutrição? Não, professora. Ok. Bom, e aí, já que a gente falou um pouco de desnutrição, a gente precisa também falar em relação a uma das etapas, certo, dessa desnutrição, que é a sarcopenia. Então, como a gente já viu, a sarcopenia, ela nada mais é do que essa perda generalizada e progressiva da força e da massa muscular esquelética, ou seja, do músculo que é responsável por a gente movimentar o braço, fazer com que a gente ande, fazer com que a gente sente, que a gente deite, que a gente faça as nossas atividades do dia a dia. E por que a gente precisa se preocupar? Porque geralmente, quando o paciente está num quadro de sarcopenia, ele está ali no último nível da possibilidade de desnutrição. Lembra que tem o marasmo, a caquexia e então a sarcopenia. E a gente precisa ter uma observação a longo prazo, porque esse quadro ele vai evoluir de maneira muito rápida. A gente precisa estar atento para fazer as intervenções necessárias e evitar a morte desse paciente, certo? Porque no final das contas, se um paciente ele permanece em desnutrição por muito tempo, é muito provável que esse paciente venha a óbito. Então, a gente tem que ter esse respaldo e esse cuidado e conhecimento. Quais que seriam os fatores, certo? Quando a gente fala para o aparecimento, para o desenvolvimento da sarcopenia, levando em consideração que ela é essa perda da massa muscular e da força, enfim, quais que seriam os fatores que vão afetar diretamente? Primeiro deles, e aí provavelmente não vai ser novidade, os fatores hormonais. Certo pensar que fator hormonal ele sempre vai influenciar no nosso organismo, ele vai modular as nossas respostas, eles vão lidar como que o organismo funciona
no dia a dia. Então, isso vai modular muito e vai influenciar a maneira pelo qual o nosso organismo vai reagir, vai se comportar referente às situações ali que estão acontecendo no organismo dele. Se eu tenho uma boa quantidade hormonal, o meu organismo vai estar bem preservado. Se eu não tenho, eu já tenho que ficar ali atento para fazer uma suplementação ou uma reposição a esse nível. Eu também tenho o fator nutricional, certo? Já que a gente está falando da desnutrição, de uma ordem que está diretamente ligada à questão alimentar, nada mais óbvio de que o fato nutricional também vai influenciar para que eu desenvolva ou vá para um quadro de sarcopenia. Também temos os fatores metabólicos, ou seja, como o nosso organismo vai funcionar, vai reagir, vai estar estimulado em relação à minha alteração hormonal, principalmente, certo? Porque aqui eles vão estar diretamente ligados. E de que maneira, ao final das contas, os meus hormônios, os meus processos metabólicos vão influenciar a questão imunológica, na minha defesa de organismo, na minha reação do organismo de uma maneira geral. Então, esses seriam os fatores principais: hormonal, nutricional, metabólicos e imunológicos. E agora a gente vai discutir um pouco melhor a respeito deles. Antes de tudo, né, a gente precisa um pouco entender que quando eu falo de sarcopenia, além dela ser basicamente o terceiro estágio da desnutrição, né, ela vai dividir isso também, né, ela vai ter um nível, um grau de divisão dentro dessa sarcopenia, estágios, na verdade. O primeiro estágio, ou primeiro quadro, é a pré-sarcopenia, ou seja, é quando eu tenho um indivíduo que só está perdendo massa muscular. E aí, como é que eu identifico esse indivíduo? Bom, ele vai ser um indivíduo que eu vou estar acompanhando dentro do meu consultório, e aí diariamente eu faço a medição, vou fazer a observação em relação ao que ele está se alimentando, está ganhando peso, se quando eu faço a pinça das pregas, das dobras cutâneas, elas estão mantendo um valor ou não, elas estão diminuindo bruscamente, que quando a gente trata de dobras cutâneas, principalmente, é uma medida que demora muito para descer, né? Assim, ficar menor, ela ir diminuindo perceptivelmente. Então, isso vai influenciar diretamente também para que a gente consiga fazer esse acompanhamento. Então, eu vou fazer o retorno e já vou identificar que, aparentemente, ou visualmente, esse meu paciente está perdendo uma massa muscular. Eu consigo observar que a região do braço, do rosto dele, está começando a perder massa muscular. Então, aí eu vou estar num quadro de pré-sarcopenia. Já a sarcopenia propriamente dita é quando, além de eu perder massa muscular, eu também começo a perder a minha força, ou seja, a região do meu braço começou a perder massa muscular. Por isso, há uma dificuldade em segurar uma bolsa, em segurar uma sacola, em me apoiar, dependendo da atividade do que eu estiver fazendo, de segurar alguma coisa que até então não era tão pesada e que agora eu começo a achar. Enfim, essa dificuldade, de maneira geral, em sentido da força. E aí, a gente, quando chega nesse estado aqui dentro do consultório, a gente precisa estar bem atento, porque da sarcopenia até a sarcopenia grave é um desenvolvimento muito rápido desse quadro clínico, certo? Então, a gente precisa estar atento, porque quando o paciente entra na sarcopenia grave, ele está com a junção de tudo o que foi dito anteriormente. Então, ele começa a perder, ele perde massa muscular de maneira muito visível, principalmente em região do rosto, do braço, das pernas, onde a gente geralmente tem um acúmulo maior, tanto de gordura quanto de músculo. Ele perde força, então é aquele indivíduo que visualmente a gente
ele não consegue estar bem, ele não consegue estar em pé, e além disso, ele perde a performance dele. Então, ele tem dificuldade de fazer as atividades que até então, para ele, era bem tranquilo de fazer. Muitas vezes, esse paciente fica para a gente, tipo, se tremendo, né? Parece que ele não consegue se apoiar de maneira correta enfim, né, para fazer as suas atividades de maneira normal. Então, isso vai influenciar e vai mostrar para a gente que ele está chegando, ele já chegou num nível máximo do que ele poderia ali, de qualquer maneira, pontuar para a gente, né? Então, o último estágio seria essa sarcopenia, que é a junção aqui da massa muscular, perda de massa muscular com perda de força e, então, a perda de performance. E aí, quando ele chega nesse nível, a gente tem que atuar de maneira imediata, justamente para prevenir, evitar que ele possa ter uma complicação maior no momento. E qual que é o tratamento que a gente vai fazer, então? Cheguei lá num quadro de desnutrição, não sei o que fazer, prof. Tratamento. Vamos começar com a reposição dos esteroides. E aí, só lembrando, o que são os esteroides? São os hormônios, principalmente sexuais, certo? Testosterona, estrogênio. E aí, pensar que, por exemplo, a testosterona nos homens, principalmente, é o hormônio responsável pelo desenvolvimento dos músculos, certo? Por que os homens têm mais predisposição a ter um corpo mais malhado do que as mulheres? Porque a testosterona, ela é um hormônio que vai deixar o homem muito mais definido. Então, já que eu preciso diminuir essa minha perca de massa, né, essa minha perda de massa muscular, eu vou começar a fazer a reposição. Lembrando que aqui a gente está falando de idoso, certo? Então, essa reposição, ela já muitas vezes é recomendada pelo próprio médico. Não é que eu vou fazer a suplementação, eu vou começar a fazer uma reposição, porque o meu organismo até então fabricava naturalmente esses meus hormônios, mas por conta ou da menopausa ou da andropausa, eles foram diminuindo. E aí, a partir disso, os meus hormônios não estão funcionando. Se eu não tenho testosterona, consequentemente, a minha quantidade de massa muscular, de músculo, vai estar diminuída. Então, é importante a gente pensar em indicar essa reposição dos esteroides. Professora, o que é a Uma outra andropausa? reposição que também é importante é no sentido do hormônio do crescimento, que muitas pessoas acham que só é importante para quando a gente é criança, certo? Mas o hormônio de crescimento, ele vai ser importante até. Então, é por isso que é muito importante quando a gente trabalha com crianças e até mesmo quando vai dar orientação para adolescentes e tudo mais, que exista um controle da frequência do sono, o horário que essa pessoa vai dormir. Geralmente tem que ser à noite, certo? No horário da noite. Então, para quem madruga, já é péssimo essa prática, porque aí a criança ela não vai se desenvolvendo, ela não vai crescendo. E aí o hormônio ela vai se tornando deficiente. Pensar também que todos os hormônios, independente da função deles, quando eles começam a faltar no organismo, eles vão alterando essas nossas características. Então, eu preciso do meu hormônio de crescimento justamente para eu estimular o crescimento dos meus músculos, da minha estrutura, certo? Esquelética, que vai me tornar apto para crescer, desenvolver e aguentar mais pesos também. É importante também falar do exercício físico. Afinal de contas, nada tem mais para estimular a formação de massa muscular, certo? Do que a prática de exercício físico. Então, essa prática associada à reposição vai fazer o estímulo de que eu produza mais massa muscular, que eu tenha um desenvolvimento de massa muscular melhorada, e dessa maneira eu vou ter um paciente que não vai estar perdendo massa muscular. E aí, por último, entra a nutrição, certo? Por último, mas não menos importante. E a gente entra com uma recomendação para garantir
de 1,2 gramas de proteína, certo? Para evitar a diminuição da massa muscular. Proteína é igual à massa muscular. Então, é importante que a gente tenha esse controle e faça essa reposição e esteja prescrito isso no nosso plano alimentar. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Professora, eu queria saber o que é Pode falar. andropausa. A andropausa é o que acontece no homem que na mulher é menopausa. Tipo, é o período que ele tem e vai diminuindo a produção de hormônios, principalmente os sexuais. Certo? É porque geralmente a gente só fala da menopausa, né? Que a menopausa, que é mais visível, a mulher começa a sentir aqueles fogachos, que são os calores, por conta da diminuição e alteração dos hormônios. Então, uma hora ela tá sentindo frio, outra hora ela tá sentindo calor. Mas o homem, ele também passa por esse processo. E aí é chamado de andropausa, que é o momento que os hormônios dele começam a cair também. Entendido? Entendido, prof. Então tá. E aí isso acontece, né, em relação aos hormônios. Bom, então da sarcopenia é interessante que a gente pense nessas opções, certo? Reposição de hormônios, principalmente os sexuais, o do crescimento, prática de atividade física, certo? Que não é mais segredo para ninguém, que o exercício físico ele vai auxiliar na prevenção do aparecimento de várias doenças, certo? E também o cuidado com a alimentação, muito mais no sentido de atingir metas mínimas de consumo de alimento. E aí eu finalizo com vocês, tratando de uma doença que quando a gente pensa na definição, a gente já associa diretamente com o público idoso. E aí eu gostaria de saber como que vocês me definiriam o que é uma osteoporose. E aí, o que você nunca ouviram falar? Enfraquecimento dos ossos. Também. Quando a gente fala de osteoporose, a gente está falando de uma condição metabólica. Então, muitas pessoas pensam que é doença, mas na verdade é uma condição só do organismo, certo? Que vai se caracterizar pela diminuição progressiva da minha densidade óssea e o aumento no risco das fraturas. É interessante aqui a gente até abrir um parênteses, que existe a diferença da osteoporose, que é quando você, de maneira progressiva, ou seja, com o passar dos anos, você vai perdendo a densidade, ou seja, como se fosse ali o recheio do osso, certo? Para aquela doença que algumas pessoas chamam de ossos de vidro, certo? Que é a doença de Lobstein, ou a osteogênese imperfecta, que é quando você já nasce com essa doença e é que realmente tem a fragilidade no osso e geralmente as pessoas não atingem a vida adulta. Algumas pessoas atingem, né? Mas em grande maioria não chega na fase adulta e ela não tem cura também. Então existe essa diferença. A osteoporose ela vem acontecendo com o passar dos anos. Ela não vem do nada, aparece. E aí até coloquei aqui a imagem para ilustrar que ele deixa realmente a estrutura óssea muito fragilizada. Isso vai influenciar para que eu apareça, né, vai desenvolver as minhas fraturas.
Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a osteoporose. Primeiro ponto que tem que ser levado em consideração. Ela é uma doença silenciosa. Em que sentido? Do nada, você não vai fraturar um osso, certo? Isso vai acontecer com o passar dos anos. Então, durante a sua fase adulta, por algum motivo, enfim, por várias influências, na verdade, isso pode estar direcionado com o fato de você desenvolver osteoporose. Quando a gente era criança, a gente não teve uma amamentação exclusiva, ou então não completou, não teve uma fonte de. Não consumiu alimentos que eram ricos em cálcio, em vitamina D, em todos os demais itens, certo? Então, isso vai influenciar diretamente a maneira pela qual, na fase adulta, o organismo vai estar preparado com depósito ou não de cálcio no meu organismo. Então, ela vai aparecer como se fosse uma doença crônica. Um belo dia você tem esse diagnóstico e é necessário começar a intervenção medicamentosa. Infelizmente, para as mulheres, né, eu tenho péssimas notícias para nós. Nós somos o público-alvo dessa doença, principalmente a partir dos 35 anos. Então, a osteoporose ela é muito mais frequente nas mulheres do que nos homens. E aí, alguém saberia me dizer por que que essa doença é mais frequente nas mulheres do que nos homens? Um dos fatores é a amamentação, né? Tá, mas vamos pensar aqui no sentido da característica dos 35 anos, essa observação dos 35 anos. O que será que começa a acontecer a partir dessa faixa etária? Que a gente havia mencionado aqui. Ó, é uma associação fácil de fazer. A partir dos 35 anos, o que acontece com nós, com a gente, né, mulher? É o início do quadro de menopausa. A partir dos 35 anos, e mais especificamente nos 40, né? Mas depende muito do início da menarca lá, que é a primeira menstruação. Mas quando a gente entra no quadro de menopausa, o nosso organismo, ele para de produzir, dentro de vários outros hormônios, um que é muito importante, que é o estrogênio, certo? Então, como é que é essa associação? A partir dos 35 anos, a gente começa a entrar num quadro de menopausa. Essa menopausa vai levar à diminuição dos hormônios. Dentre esses hormônios, o estrogênio. E o estrogênio, ele é muito importante para a mulher, além de outras funções, principalmente da parte da menstruação, efetivamente. O estrogênio, ele vai ser responsável pela fixação do cálcio no osso, certo? Então, é como se ele fosse um sinalizador ali, um esmalte para fixar o cálcio no osso. Então, a partir do momento que eu entro em menopausa, esse meu hormônio ele vai diminuindo e, consequentemente, a absorção dele também vai diminuindo. E aí eu vou perdendo quantidade de cálcio. Para o homem, já não acontece isso, porque os homens, eles têm a testosterona. Então, enquanto o estrogênio ele é responsável por fixar o cálcio no osso, a testosterona ela vai atuar como uma barreira do desgaste desse osso. Então, ele vai fazer meio que assim, ó, aqui você não vai entrar para desgastar, certo? E a gente sabe que o homem produz, né, tem a concentração de testosterona até o final da sua vida, basicamente, mesmo que ele passe pelo processo de andropausa, que é essa diminuição de hormônios. A mulher chega um momento que ela praticamente não tem mais estrogênio, a não ser que ela faça em posição, mas ainda assim ela não atinge os mesmos limites que ela tinha no auge da sua fase adulta, certo? Então, isso também vai estar influenciando diretamente. Por isso, nós, mulheres, somos o público mais alvo da osteoporose, certo? E aí, de maneira, só para revisar, a gente trabalha com
as características dos osteoclastos e osteoblastos, que a gente aprende na formação, certo? Na questão de anatomia. E aí, só lembrando que os osteoblastos, eles vão ser responsáveis pela absorção dos minerais, ou seja, ele vai pegar do organismo para absorver, eliminando as áreas dos tecidos ósseos, certo? Então, percebam aqui nessa imagem do osso, que o nosso osso ele tem algumas cavidades, que torna ele poroso. Por fora, ele tem uma estrutura bem rígida, mas quem, enfim, já comeu tutano, ou viu o ossinho de galinha, enfim, sabe que por dentro ele tem essa estrutura bem porosa. E vai fazer, né? Isso é parte da construção dos osteoblastos. Já os osteoclastos, eles vão ser os responsáveis por preencher essas cavidades, esses ossinhos. E isso vai fazer com que você forme novos ossos. Então, percebam aqui numa comparação, essa é uma estrutura de osso normal, onde essa cavidade aqui é bem menor, e na osteoporose, essa cavidade é bem aumentada. Então, é como se ela tem muito mais ar, né, muito mais espaço do que a estrutura óssea, dá aquele apoio. Então, é por isso que quando você tem osteoporose, você fica mais predisposto a desenvolver algum tipo de fratura ou de machucado, e demora mais para você se recuperar. Então, geralmente, quando a gente é criança, essa estrutura está mais próxima, até a fase adulta, dependendo, e à medida que você vai envelhecendo e que você não vai tendo reservas de cálcio, principalmente, o seu osso ele vai se tornando mais poroso, logo mais suscetível à ruptura. É bem fácil de a gente romper esse osso. E aí, quais são as possíveis causas, certo? Já que não é necessariamente só a falta do cálcio no nosso organismo. A gente tem que parar de associar que a osteoporose é só por conta da falta de cálcio, certo? E aí eu trago para vocês aqui 6 possíveis causas de osteoporose. A primeira delas é a baixa exposição à luz solar. E aí, o que a exposição à luz solar vai estar diretamente ligada? Pensar que, ok, o osso precisa do quê? De cálcio. Como que eu faço ativação e absorção de cálcio? Eu preciso de uma vitamina. E essa vitamina é a vitamina D. Então, lembrem que vitamina D a gente pode absorver, mas em grande parte ela é desenvolvida, ela é ativada quando a gente se expõe à luz solar, certo? E não precisa de uma intensidade tão alta. Ali basta 15 minutos por dia e você já consegue ter uma quantidade boa de vitamina D por dia. O tabagismo, ele também vai atuar como um fator de risco para a osteoporose, principalmente porque a nicotina, ela atua como um agente para descalcificar o osso, certo? Então, dentro do organismo, ela vai ser igual Coca-Cola naqueles vídeos que a gente vê, Coca-Cola dissolvendo o ossinho de galinha. Então, a nicotina para o nosso organismo seria a Coca-Cola, certo? A deficiência na produção de hormônio, que é o que a gente já viu até então, principalmente por conta da testosterona e do estrogênio. O sedentarismo, então, se eu não tenho um organismo que está sendo estimulado, que está fazendo atividade física, que precisa e vai ter esse contrato, esse atrito, né, essa resistência física para poder se adequar, ficar ali mais propenso, mais estimulado. Então, esse meu sedentarismo ele também vai influenciar. E daí surge a recomendação, por exemplo, eu nunca me esqueci disso na aula de bioquímica durante a graduação, de que não adianta a gente ir para academia, para partir para atividade física depois dos 40 anos, pensando em fortalecer o nosso corpo. Porque o que a gente pode fazer pelo nosso organismo é justamente até os 40 anos, onde os nossos hormônios atuando de maneira correta, e aí a gente consegue fixar o cálcio no nosso osso. Se a gente vai, depois dessa faixa etária, com deficiência de vitamina, com deficiência de mineral, nunca praticou atividade física, a possibilidade é maior de você romper ou fraturar um osso do que você estimular e fortificar esse osso, certo? Então, a gente tem que ter esse Meu Deus, cuidado e a isso é prática triste, de atividade professora. física...
Tá se planejando pra depois dos E é 40. muito difícil, assim, e o que é que a gente vê? Quando... Isso, exatamente. Muitas pessoas recorrem à atividade física quando literalmente tenta correr atrás de prejuízo, né? E aí já não vai ter os mesmos benefícios que se a gente começar a fazer atividade física agora, aos 20 e tantos anos, para que quando chegue aos 40 a gente já tenha uma reserva. Porque quanto mais você estimula o osso, mais ele vai absorver cálcio, porque ele está ali sofrendo um estímulo. Então, ele vai absorver e absorver e absorver. É a mesma lógica de quanto mais atividade física eu faço, mais proteína eu tenho que consumir para tentar compensar. Existem estudos também que associam que as pessoas que têm uma pele branca, baixa, enfim, elas têm também mais predisposição a desenvolver osteoporose quando comparado à pele negra, por exemplo. E além disso, né, até mesmo para a gente fazer o link aqui com a baixa exposição à luz solar, quando eu tenho uma alimentação que é deficiente em cálcio e na vitamina D. Então, vamos lembrar que, por mais que a osteoporose seja só a falta de cálcio no organismo, mas se eu não tenho cálcio, eu não tenho vitamina D, e aí lembrem das aulas anteriores de vocês, a absorção de mineral, geralmente ela vai acontecer com a absorção de vitamina. Então, eu tenho o cálcio, que é um mineral, para ele ser bem absorvido, eu tomo vitamina D, ou eu faço a ativação dessa vitamina D pela luz solar, e isso vai fazer com que o meu osso torne-se mais fustificado. Tá? Então, essas seriam algumas possíveis causas para o aparecimento do quadro de osteoporose. E aí, já que as mulheres são o alvo, certo, dessa doença, eu trouxe aqui para vocês uma parte de, anatomicamente falando, de quais são as regiões que mais são afetadas, ou seja, são mais suscetíveis à fratura óssea. A primeira delas é o húmero, certo? Esse osso aqui do nosso braço, principalmente. A coluna, e aí a coluna é bem justificada pela essa questão da sustentação do corpo, efetivamente. Então, quando você tem um organismo que vai se tornando poroso, aquele osso que vai bem poroso, a coluna ela é a que é mais afetada. O rádio também, né? Esse osso aqui, que é o osso que a gente chama o osso do punho, então ele também vai ser afetado. E a nossa bacia, principalmente porque essa região aqui do nosso quadril, ela tem um encaixe desse osso aqui, ó, que é bem importante, que é o fêmur, certo? Então, se eu lesiono essa região, eu tenho uma complicação gigantesca para o idoso, porque ele não vai andar. A recuperação de osso em idoso, a gente sabe que é muito difícil. Criança quebrou o braço, põe no máximo uma paleta ali, uma tala, 2, 3 semanas depois, o braço dele está totalmente reconstruído. O idoso, ele não vai pôr um atalo, ele vai pôr um gesso, e esse gesso vai ficar meses e meses, meses para tentar recuperar, justamente porque a fixação de cálcio acontece bem mais rápido na criança quando comparado ao idoso. Então, essas seriam as principais regiões que são afetadas, tá? Que estão mais propícias à ruptura enfim, por quedas, certo? Então, você machuca a bacia, que é o que a gente chama, que é essa região do quadril, porque a gente lesiona a parte do fêmur. O rádio e o húmero, porque no estímulo para a gente tentar se prevenir de uma queda, a gente vai com o apoio do nosso braço, né, da nossa mão. Então, geralmente são esses os dois ossos que são lesionados. E a coluna, porque ela é o responsável por dar essa sustentação para todo o nosso corpo, que é o que nos diferencia, por exemplo, dos animais, certo? A gente consegue andar sobre duas pernas graças à estrutura da nossa coluna vertebral. E aí, só para finalizar, qual que seria a melhor conduta para a gente evitar a osteoporose? Primeiro, como a gente viu, a adoção da atividade física, certo? Inserir o máximo possível o exercício físico na nossa vida, de maneira a nos auxiliar, para estimular, fazer esse depósito de concentração de cálcio e tudo mais. Eu vou fazer a ingestão propriamente do cálcio, junto com a vitamina D,
porque ele é o que alimenta os nossos ossos, então eu também preciso dele como reserva, certo? Da mesma forma que os músculos lá na sarcopenia precisam da proteína, já que eu estou tratando de osso, eu preciso de cálcio. Então, ter fontes de cálcio na alimentação desse paciente, seja através das proteínas de alto valor biológico, né, carnes em específico, ou então também dos vegetais, fazer combinações para que esse idoso, dentro do plano alimentar dele, seja contemplada com quantidades de cálcio, estimular que beba leite também, né, os laticínios, consumir queijo, manteiga, enfim, fontes de cálcio, o máximo que possível para esse idoso, pelo menos de maneira paliativa, certo? Porque a gente viu que com o passar do tempo a adesão do cálcio é menor, mas ainda assim a gente precisa pelo menos garantir uma quantidade mínima e orientar que esse idoso tenha uma exposição, né, à luz solar para ativação do cálcio e até mesmo pela questão fisiológica do organismo de necessitar também dessa exposição frequente. Então, dentre dessas três maneiras, juntando atividade física, uma adequação da alimentação no quesito mineral e vitamina, e aliada à exposição solar, a gente contribui para a diminuição dos sintomas ou então das consequências da osteoporose. E era isso, então, que eu tinha para abordar com vocês no dia de hoje. Espero que tenha sido compreensível, certo? Que a gente discutiu. Eu trouxe essa temática porque, como eu falei, ela leva muito em consideração os pontos de... São essas principais doenças que, quando a gente pensa no idoso, vem logo à mente, principalmente a osteoporose. Na semana que vem, a gente vai falar um pouco sobre Alzheimer, enfim, sobre Parkinson, que é interessante também que vocês tenham conhecimento, porque são doenças, né, que também vão ali acometer o público idoso. E assim a gente vai conseguindo ter um maior conhecimento em relação às doenças que vão cercar esse público e como que nós, enquanto nutricionistas, conseguimos fazer ou atuar para ter um atendimento melhor e que garanta, né, o quadro nutricional, a recuperação do quadro nutricional desse paciente. Bom, então, antes de dispensá-los, eu gostaria de fazer a chamada, e aí eu vou fazer a chamada aqui pela ordem do que está no talk de vocês, tá bom? Andressa. Presente. Ok. Bruno. Ok. Giovana. Presente. Ok. Gabriele. Ok. Larissa. Presente. Mara. Mara. Marcela. Presente. Ok. Matheus. Presente. Naila. Presente. Ok. Vânia. Presente. Samela. Presente. Isilene. Ok. Gente, então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, tá? Só relembrando, então, que fica para a semana que vem, no dia 5, a entrega do portfólio enviado para mim por e-mail, tá certo? Então, avisem o pessoal do grupo de vocês, o grupo da turma também, para que ninguém fique sem entregar. Vou colocar essa informação lá no Classroom também, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, fico à disposição aqui para tirá-la, ou, enfim, a gente pode conversar pelo Classroom também, se vocês quiserem. E é isso. Boa noite a todos e bom fim de semana, tá bom?
Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite.